E aí, investidor, investidora, hoje neste vídeo aqui eu vou falar sobre Bitcoin e o que eu acho sobre esse ativo para esse ano aqui, de 2019. Fala galera do TradingView, fala galera também do YouTube, esse vídeo aqui será postado em ambas as plataformas. Bruno aqui, hoje eu vou comentar sobre Bitcoin e eu vou tentar explicar para vocês em 3 passos, eu acho que vai ser essa minha análise técnica de Bitcoin, essa opinião, esse estudo meu, certo? Primeiro eu vou falar sobre LTAs, eu acho que LTAs são importantes para esse ativo, então temos duas LTAs com mais importância para essa daqui, que tem uma inclinação aí entre 40% e 45%, perdão, por cento não, graus, certo? Quem é engenheiro comente é algo do entorno. Eu acho que essa daqui é muito mais saudável do que essa, que causaria um certo desconforto aos comprados, porque ela tem uma amplitude não muito boa, o ângulo muito próximo de 180, né? Então seria bem triste ver o ativo tá caindo até o toque dessa LTA. Eu vou estar baseando a minha análise muito mais nessa daqui, certo? Então esse é o primeiro conceito, ela toca várias vezes no preço, mas várias vezes mesmo. Uma LTA bem consistente, é nela que eu vou estar de olho. E o outro conceito que eu vou estar passando para vocês é o seguinte: quando nós percebemos que o Bitcoin saiu do pó, vamos dizer assim, até essa região atual, né? Gráficos de preço eu geralmente aconselho a usar escalas logarítmicas, certo? Quando nós temos um ativo saindo do pó, indo para um valor tão alto como foi o Bitcoin em dólares, as variações que nós tivemos quando o preço estava próximo de zero, ou seja, aqui embaixo, não necessariamente essa variação aqui, quando trazidas para valores nominais mais altos, ela tem a mesma amplitude, digamos assim, ou comprimento visual de preço. Porque aqui, para ter esse desenho, sei lá, variou $1.000. Aqui, os mesmos $1.000 em relação a zero é pouquinho, é só um tiquinho assim, ó. Certo? E por isso que simetria às vezes é importante, porque ela vai te dar, mesmo na escala logarítmica, um pouco mais de sensibilidade, ou melhor, a sensibilidade real, objetiva do movimento. E para falar sobre movimento, eu tenho que ir lá agora para o topo, que é a região mais alta aqui do nosso querido Bitcoin. E aqui eu tento explicar para vocês o seguinte: eu sempre me interesso por ABCDs, tá legal? E quando há inversão de tendência, ou seja, quando há esse tipo de movimento aqui que inverte, eu gosto de observar o primeiro ABCD de queda. É sempre bem interessante ver o primeiro fluxo que venceu os ganhadores de um passado recente. Quem estava ganhando aqui com fundos ascendentes, topos ascendentes, de repente passou a perder com fundos descendentes e topos também descendentes. Tá legal? Então me interessa ver esse movimento. E aqui aconteceu isso no Bitcoin, certo? E o primeiro ABCD, vocês estão vendo aqui, AB igual a CD, está aqui em 7.686. Tá legal? Interessantíssimo esse ponto. Houve aqui uma suposta violinada. Até na época eu lembro que nessa região a gente tinha um Gartley. Eu cheguei a postar até esse desenho, né? Seria mais, quem gosta de harmônicos, o trabalho de Scott Carney seria mais ou menos um padrão deste aqui, certo? Padrão harmônico de compra e que gerou certo resultado, já que o risco estava aqui embaixo, perdão. O risco estava aqui, gerou um certo resultado, mas depois voltou a cair. O que me interessa sempre é o fluxo vendedor contra o fluxo comprador, a oferta contra a demanda, dependendo aí da ponta que você quer atuar. Como eu quero atuar comprando Bitcoin, então esse vídeo aqui, até o momento ele falou um pouco de LTA, falou um pouco de simetria, mas agora vai falar mais para os comprados. Se você é um vendedor de Bitcoin, talvez não seja interessante daqui para frente. O que eu quero dizer é que se nós pegarmos uma ferramenta que o TradingView nos possibilita aqui, intervalo de preços, e ativarmos aqui o magnetismo, aí ele vai colar a gente lá no topo e vai colar a gente aqui nesse fundo. 9.491 pontos, dólares de desvalorização, que se replicados a partir do topo, que está aqui, vai dar aqui nessa região,
9.400 e alguma coisinha. 9.491, aqui. Então, o ABCD de Fibonacci, utilizando essa ferramenta, só dá os números mesmo. Então, projetando o primeiro fluxo de queda, 7.686. Tá legal? Bacana. Então, vocês vejam que como o preço está nas alturas, essa linha aqui muito se assemelha a essa linha aqui. Concorda? Vamos lá tirar. Muito se assemelha. Só que o que eu vou trazer para vocês aqui hoje? Eu vou trazer o complemento dessa linha. Então vamos supor que quem estava vendido aqui no topo repetiu a dose, conseguiu levar o preço até 7.686, e se eles repetirem a dose a partir deste topo aqui, que é o topo máximo depois que o ABCD foi completo. E aí que eu consigo levar vocês até essa região aqui de preço de 2.283. Essa 2.489 é um ponto meu nos treinamentos que eu participo, que eu dou. Então, para quem é aluno mestre de dividendos, por exemplo, vai conseguir escrever e vai conseguir plotar aquele nível ali. Mas basicamente você não precisa ser aluno. É simplesmente uma região de briga, levando em consideração esse histórico aqui. Levando em consideração essa faixa de preço, essa figura de preço aqui, certo? Dentro dessa figura de preço eu tenho o preço mais importante como 2.489. Então eu tenho um cluster aqui de 400 dólares entre uma região e outra, bem como a LTA passando nessa região, o que é muito interessante para mim, muito interessante mesmo. Tá legal? E se nós projetarmos a mesma desvalorização de 9.000 e poucos, né? Vamos colocar aqui, que eu já esqueci, 9.000 e uns quebradinhos, 9.491. Se a gente projetar esse 9.491 a partir desse topo aqui, voa lá, chegamos à nossa região. É a mesma coisa que o ABCD de Fibonacci, essa ferramenta aqui, extensão de Fibonacci baseada em tendência. Então, se os vendedores, por exemplo, traçando aqui linearmente para ficar mais didático para quem é iniciante, se os vendedores venderam aqui, realizaram, venderam de novo e de repente aqui deu uma sambada, se eles voltarem de novo, a região projetada 100% dessa volta está aqui em 2.285. Então é essa região que eu gostaria de ver o Bitcoin. Exatamente essa região. E eu tenho aqui essa LTA que também corrobora. E agora a gente vai para a quarta etapa aqui desse vídeo, que essa setinha amarela me indica o risco. Por quê? É o fundo mais íngreme que não é atingido por essa região. Então aqui, sempre no TradingView, vocês vão ver uma região minha em azul ou verde água, nesse caso aqui, né? Tá mais para verde água, deixa eu mudar. Em azul, onde é uma região que eu gostaria de ver gatilhos, né? É uma região que eu me interesso em negociar pela demanda que eu estou apostando, nesse caso é compradora. Então é nessa região em azul que eu vou ver meus gatilhos operacionais, indicadores e tudo mais, certo? Cada um tem a sua estratégia. O vermelho sempre representa meu risco e o meu alvo sempre em verde. Meu alvo está lá no primeiro ABCD, lá no 7.686. Tá certo? Então é um movimento mais ou menos assim que eu espero para o Bitcoin. E se eu tivesse que fazer uma projeção para 2019, eu olharia essa LTA junto com essa faixa de preço entre 2.489 a 2.283. Simples assim, se vai dar certo, a gente nunca sabe. O importante é que eu já tenho meu trading plan para Bitcoin. Se vou me estrupiar, né? Se ele vem para o vermelho aqui é quando eu me estrupio, quando eu me dou mal, e o verde é quando eu me dou bem. Mas a gente vai saber no decorrer aí do ano. Beleza? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.